Artigo 176. São vedados: inciso 1. O início de programas, projetos e atividades não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas, que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com o fim preciso, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as permissões previstas no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, e a destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica, conforme dispõe o artigo 218, parágrafo 5 da Constituição Federal. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5 da Constituição Federal. Inciso 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo seu ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Título 6 da Ordem Econômica, capítulo 1 dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 177. O Estado estimulará a descentralização geográfica das atividades de produção de bens e serviços, visando ao desenvolvimento equilibrado das regiões. Artigo 178. O Estado dispensará à microempresa as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país, aos micro e pequenos produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-los pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte constituem categorias econômicas diferenciadas apenas quanto às atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e de produção rural, a que se destinam. Artigo 179. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Capítulo 2 do Desenvolvimento Urbano. Artigo 80. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão: inciso 1.
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Inciso 2. A participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. Inciso 3. A preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural. Inciso 4. A criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública. Inciso 5. A observância das normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade de vida. Inciso 6. A restrição à utilização de áreas de riscos geológicos. Inciso 7. As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de: alínea A, loteamentos cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada ou seja de difícil reversão. A linha B, equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originalmente previstos quando da aprovação do loteamento. A linha C, imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas. Parágrafo 1º. As exceções contempladas nas alíneas A e B do inciso 7 deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004 e mediante a realização de compensação, que se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que tenham equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação. Parágrafo 2º. A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada por ato fundamentado da autoridade municipal competente, desde que nas proximidades da área pública cuja destinação seja alterada existam outras áreas públicas que atendam às necessidades da população. Parágrafo 3º. A exceção contemplada na alínea C do inciso 7 deste artigo será permitida desde que a situação das áreas públicas objeto de alteração da destinação esteja consolidada até dezembro de 2004 e mediante a devida compensação ao Poder Executivo Municipal, conforme diretrizes estabelecidas em lei municipal específica. Parágrafo 4º. Além das exceções contempladas nas alíneas do inciso 7 deste artigo, as áreas institucionais poderão ter sua destinação, fim e objetivos originais alterados para a implantação de programas habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades de administração pública. Artigo 181. Lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Parágrafo 1º. Os planos diretores obrigatórios a todos os municípios deverão considerar a totalidade do seu território municipal. Parágrafo 2º. Os municípios observarão, quando for o caso, os parâmetros urbanísticos de interesse regional fixados em lei estadual, prevalecendo, quando houver conflito, a norma de caráter mais restritivo,
respeitadas as respectivas autonomias. Parágrafo 3º. Os municípios estabelecerão, observadas diretrizes fixadas para regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, critérios para regularização e urbanização, assentamentos e loteamentos irregulares. Parágrafo 4º. É vedado aos municípios, nas suas legislações edilícias, a exigência de apresentação da planta interna das edificações unifamiliares. No caso de reformas, é vedado a exigência de qualquer tipo de autorização administrativa e apresentação da planta interna para todas as edificações residenciais, desde que assistidas por profissionais habilitados. Artigo 182. Incumbe ao Estado e aos municípios promover programas de construção de moradias populares, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Artigo 183. Ao Estado, em consonância com seus objetivos de desenvolvimento econômico e social, cabe estabelecer, mediante lei, diretrizes para a localização e integração das atividades industriais, considerando os aspectos ambientais, locacionais, sociais, econômicos e estratégicos, e atendendo ao melhor aproveitamento das condições naturais, urbanas e de organização especial. Parágrafo único. Competem aos municípios, de acordo com as respectivas diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei, e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural.